Bom, a gente está aqui para falar da vedete da vez, né? Até para tentar esclarecer um pouquinho para a população o que é o instrumento, como ele é previsto, por que ele é previsto, qual é a intenção, qual é o seu uso, se ele é bom ou se ele não é, né? E a forma da sua aplicação. Então, vamos partir do princípio. O Transcom ele foi criado aqui em Salvador em 87 para tentar viabilizar o pagamento aos proprietários de terra que seriam desapropriadas com vistas de regularização fundiária. Né? A principal característica dele, e praticamente todas as áreas de Transcom gerada na cidade, são para que se consolide, se efetue, se torne eficaz a regularização fundiária e a forma que o poder público encontrou de poder gerar e regularizar e entregar a escritura do imóvel daquela pessoa que invadiu e que ocupou informalmente determinada área de outra pessoa. Quando o Transcom foi criado, ele foi criado em 87, como ele não tinha previsão na lei orgânica, ele só começou a ser viabilizado em 1990. Mas na época ainda existiam muitos terrenos na cidade, ainda existia um vetor de crescimento grande na cidade, então não teve muita saída, né? As primeiras áreas que foram geradas foram no final de 90, uma ou duas em 91, algumas em 92 e parou por aí. Deu-se uma lacuna, só voltou-se a se pensar em não só gerar, como usar em 97. Em 96, final de 96, final de 97, e ao longo desse período houveram algumas áreas, mas pouca coisa, a título de regularização fundiária. Uma das áreas que eu posso citar é o Nordeste de Amaralina todo, que ele foi uma área grande que gerou Transcom na cidade, para os seus proprietários. Foi um processo lento, foi um processo que demandou tempo, teve um processo que teve aprovação, bastante análise do corpo técnico da prefeitura, que é extremamente competente para fazer qualquer tipo de análise nesse sentido, não só em termos de avaliação urbanística, como de análise econômica do impacto que isso pode gerar. Então a gente parte daquela seara de que você tem aquele instrumento que vai desonerar o cofre público no momento que ele pode fazer um pagamento de uma área que lhe interessa em benefício social, em benefício fundiário da cidade. A partir daí a gente parte da premissa de que é um instrumento bom, ele só precisa ser bem utilizado, ele só precisa ser bem controlado. Consideremos que a informatização da prefeitura só veio começar a ocorrer em fins de 98. Os primeiros computadores da Sucom só chegaram no final de 97. Então, até então, todos os controles eram feitos à mão, apurados por pessoas competentes e pessoas extremamente detalhistas e que faziam todas essas análises criteriosas. Muito poucos empreendimentos utilizavam o Transcom nessa época, exatamente por ter uma oferta grande de terreno, né? O Transcom hoje ele é uma ferramenta que viabiliza a construção civil por conta do alto custo do terreno em Salvador. Então, se você não viabilizar um determinado número de unidades naquele empreendimento, ele não se paga. O metro quadrado em Salvador hoje consegue ser mais caro do que em São Paulo. E isso não passa só pela construção civil. Salvador é uma cidade com um custo de vida elevado. Quando a gente parte do conceito de que o Transcom ele tem um benefício social assim instalado, a gente volta ao Estatuto das Cidades, que é uma lei federal, que foi quem também abraçou a filosofia do Transcom. Não só abraçou a filosofia do Transcom, como criou outros instrumentos de política urbana que poderiam ser aplicados de forma que a cidade pudesse se desenvolver e tivesse condições econômicas de subsistir.
é o exemplo da outorga onerosa, que é um instrumento similar ao Transcom, mas que, ao invés de ser uma negociação entre particulares, é uma negociação com o município. O Transcom é um título que o proprietário da terra que foi desapropriada recebe, ou ainda do imóvel que foi desapropriado para fins de proteção, que pode ser também utilizado. A lei prevê isso, a lei que criou o Transcom prevê isso, o Estatuto das Cidades prevê isso. Há também áreas de preservação ambiental que também podem ser equacionadas com esse tipo de instrumento, podem ser pagas e quitadas com esse tipo de instrumento. Então você tem um conceito hoje que você, em poucas palavras, pode dizer: a Transcom é uma forma que o município tem de pagar aquele cidadão por aquela área que o município tem interesse. A partir daí, ele começa a negociar este título entre particulares no mercado. Até aí tudo bem. Mas, para que esse potencial construtivo seja utilizado em outras áreas da cidade, o município precisa estar de acordo. Até porque aquele terreno que vai receber aquela área adicional que está sendo prevista, ele precisa ter condições de receber aquele adensamento. Porque o Transcom nada mais é do que um adensamento populacional. Num prédio que você põe 20 apartamentos, você pode botar 40, você pode botar 30. Isso demanda carro, isso demanda transporte público, isso demanda infraestrutura de saneamento, isso demanda infraestrutura de energia elétrica, isso demanda infraestrutura de rede, isso demanda impacto ambiental, isso demanda impacto no meio urbano de uma forma genérica, né? As análises são feitas de estudo caso a caso. Um local pode receber ou não. Esse uso não é tácito. É uma situação em que o proprietário tem que absorver o conceito de que aquele adensamento pode ser viável ou não naquela localidade. E a isso, só quem pode definir é o poder público, que é um poder concedente. Transcom nada mais é do que uma concessão de uso, né? Ele vai utilizar de uma forma concedente. Não é um direito tácito de se utilizar em qualquer local. Há uma série de análises específicas a serem realizadas naquele ponto, para poder se fazer essa utilização. Considerando essa natureza, tanto do Transcom, quanto da outorga, quanto de todos os outros instrumentos, é que o plano diretor abraça os instrumentos e define as áreas em que eles podem ser utilizados. Ao longo, até o início de 2008, nós tínhamos um controle na secretaria em que fazíamos o mapeamento de todos os Transcoms que nós liberávamos na cidade como um todo. Nós tínhamos um mapa de Salvador e neste mapa nós pontuávamos todos os empreendimentos nos quais nós emitíamos o certificado de viabilidade. A Secretaria de Planejamento tão somente emite um certificado de que naquele local aquele potencial adicional pode ser utilizado, mediante uma lista de condicionantes que sai descrita no certificado. O fato de ter o certificado não significa dizer que ele vai poder utilizar o instrumento. O projeto precisa estar de acordo com o que está descrito naquele documento. Então, a emissão de um certificado de viabilidade de Transcom em determinado local é um ato, é um processo específico antecedente ao processo de licença de construção. O que a gente vê que em muitos casos não acontece. Às vezes os dois andam em paralelo, como é depois que se corrige projetos para se atender demandas de cota de conforto, número de vagas. Há uma série de exigências de projeto para que haja realmente uma liberação do potencial adicional construtivo naquele local.